Thames Morris. Oi de novo. Diga lá. Você fala assim, o Bolsonaro não é contra o sistema, certo? Aí, vamos lá. Bolsonaro indicou alguém pro STF que não deveria, tá errado. Aí quando o Bolsonaro fala contra o STF, tá errado. Bolsonaro é vendido pro Congresso. Calma, deixa eu terminar. Bolsonaro é vendido pro Congresso. Beleza. Aí quando o Bolsonaro vai e enfrenta o Congresso e fala, não vou passar, que é o que você fala de decisão monocrática do STF. Não vou passar, Bolsonaro tá errado. O que vocês fazem é ficar caçando pelo em ovo pra falar que o Bolsonaro tá errado. Eu vou mudar de ideia agora com você. Pra colocar vocês como herói. Para com isso, cara. Eu vou mudar de ideia agora. Então, eu quero saber se a figura A é contra ou a favor de uma instituição. Essa figura fala, sou contra essa instituição. Legal. Aí vem uma lei que limita o poder dessa instituição. Aí ele veta. Então, eu tenho que acreditar que esse cara é contra porque ele falou, mas ele não fez? Desculpa, Me explica, qual era o cenário político, Arthur, nessa época? Eu vou explicar o cenário político. O cenário político é o seguinte. Como estava o Congresso? Calma. O cenário político é o seguinte. Essa lei que acabava com decisão monocrática de ministro é anterior ao Bolsonaro ser presidente. Ela foi apresentada em 2018. Ela passou na Câmara. Ela passou no Senado, isso foi uma coisa histórica, isso nunca na história do Brasil aconteceu. Nunca na história do Brasil, o Senado e a Câmara aprovaram uma lei que limitava o poder do Supremo. Aí chegou para o Bolsonaro não tinha mais indicação, ele não tinha nada, ele só tinha que falar sim ou não. Ele foi lá e falou não. Quando perguntado sobre isso, por que você vetou a lei? Qual foi a resposta dele? Eu não lembro. Falei, não lembro. Ele fingiu que ele não lembrava lá no Vilela. E aí mas como ele falou que eu não gosto do STF, então ele... Se você vai imitar o Bolsonaro, você vai ter que imitar o Jones Manuel também. Que eu gosto. Mas vamos lá. Eu adoro. Faça história do caralho. É isso aí. Eu entendi o que você quer dizer. O que eu tô falando existia um cenário no Congresso, a decisão monocrática, ela vem pós ditadura militar, então eles sempre teve, o STF sempre teve decisão monocrática. Tô mentindo? Não, desculpa. O STF sempre teve decisão monocrática. Foi mal. Alguma vez deu problema antes dessa? As decisões monocráticas? Claro que sim. Nesse nível? Claro que sim. Claro que não, cara. Aonde? Me conta. Eu vou dar uma das coisas que o Bolsonaro, inclusive, falou pra não falar. Você sabia que o Gilmar Mendes, um dia... Bolsonaro falou pra não falar? Falou. Pra você? Não, ele falou numa mensagem com o próprio filho que vazou. Vai lá, fofoquinha da mídia. Vamos lá. Não. Calma, Thames. Arthur, você já foi pego por áudios. Calma, Thames. Não é legal você falar dos áudios do Bolsonaro. Isso não é áudio, sujo nessa parada aí, não. Então vamos comparar a minha mensagem vazada com a do Bolsonaro? Não, eu acho que sua mensagem foi escrota, mas não é política, vai. É que você tem que deixar eu terminar um argumento. Eu tô deixando. Vamos lá, eu estou falando pra você que tem uma mensagem vazada do Jair Bolsonaro. É péssimo quando vaza uma mensagem, né? Calma, Thames, assim, não adianta você querer fazer a ironia e não deixar eu completar o argumento. Tô eu vou deixando. com calma. O Jair Bolsonaro mandou uma mensagem para o próprio filho falando para esquecer ataques contra o Gilmar Mendes. Isso não é fofoca da mídia, isso é uma mensagem vazada entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Ponto. Vamos colocar isso aqui como fato. Aí você perguntou o seguinte, a sua pergunta original foi, a decisão monocrática já tinha dado problema antes? Já. Tanto que ela foi pauta antes do Jair Bolsonaro ser presidente, passou na Câmara e passou no Senado. Aí eu vou dar um exemplo prático de como isso foi problema. Uma vez, o senhor ministro Gilmar Mendes livrou um alvo de um processo que ele foi padrinho de casamento desse cara de forma monocrática. Isso é um absurdo. Vocês viram, né, que o Arthur fala do áudio que vazou, do filho, do padrinho de casamento, é tipo novela mexicana, mas vamos lá. Não, querida, vamos no argumento aqui. Não, deixa eu falar agora, cara, te escutei. Quando o Bolsonaro fala pro filho não falar do Gilmar Mendes, ele falou pra mídia, vocês estão proibidos de falar de Gilmar Mendes. Ele falou isso? Ele não falou. Mas que poder ele tem fazer isso? Exatamente. Não vou entrar nesse assunto. Você tá colocando... Agora eu fiquei confuso. Escuta, cara. Peraí, se o Bolsonaro falou pro filho não falar de Gilmar Mendes, mas não falou para a mídia, logo ele não falou? Ou não, eu tô dizendo que ele isso? não controlou a narrativa. Ele conversar com o filho dele é uma coisa, é um áudio familiar. É como o seu áudio com seus amigos. Calma. Isso não deve ser considerado política. O meu áudio com meus amigos, o que a gente deve considerar mesmo política sendo com os meus amigos, revela que eu gosto muito de loiras ucranianas. Alguém foi preso por falar do Gilmar Mendes? Alguém foi? Hã? Alguém foi preso por falar do Gilmar Mendes? Que então ele não proibiu falarem do Gilmar Mendes, cacete. Ele falou com o filho dele, é isso que eu tô falando. Calma, deixa eu trazer... Eu falar pra minha filha, você não vai falar palavrão. Não significa que eu tô proibindo todo mundo de falar palavrão. Eu estou falando com a minha filha. Não, você tá falando que ele proibiu de falar do Gilmar Mendes. Ele não proibiu, ele falou pro filho dele. Ele falou assim, Eduardo, cala a boca, senão você vai estragar tudo. Foi isso que ele falou. O Eduardo deveria ter calado e não calou. Vamos usar o seu exemplo. Você fala pra sua filha não falar palavrão. Isso significa que você não quer que sua filha fale palavrão, ou não? Sim. Concordamos? Então, o Jair Bolsonaro falar para o Eduardo Bolsonaro não falar do Gilmar Mendes significa que ele não quer que o Eduardo fale do Gilmar Mendes, ou não? Sim. Agora, então vamos lá.
Ou seja, eu estou falando para você, você baseou toda a sua crença de que o Bolsonaro é contra o STF em ele falar mal do STF. Eu estou falando que apesar dele falar mal, ele toma ações a favor do STF. Aí eu estou te trazendo um outro exemplo que ele, usando palavras, ele fala para o Eduardo não que falar é mal dele, do Gilmar certo? Mendes. Sim, aí você se embaralha toda, porque Não me embaralhei, tem como não. você Você não defender deixa eu que o falar. Bolsonaro é contra, é contra o sistema, se as falas e as ações dele são a favor do sistema. Agora eu posso explicar? Pode, Você vai vai lá, me deixar? vai lá. O Eduardo Bolsonaro não é o sistema. O Eduardo Bolsonaro é filho do Jair Messias Bolsonaro. temos. Correto? Você concorda comigo nesse sentido? Concordo, Concorda? é. O Vai. fato de eu falar pra minha filha não fale palavrão tá no meu âmbito Ela é o familiar. palavrão? Calma. Ela Agora, é o palavrão? Se eu A sou... sua analogia traz a essa Deixa conclusão. eu terminar, cacete. Tamis, a sua analogia é essa conclusão. Se eu sou o presidente e falo assim, olha, agora, a partir de hoje, está proibido falar palavrão. Aí eu tô errando. Não, Agora, querida. o que eu Você penso não tá pra minha entendendo. família é Você uma não tá coisa. entendendo. O que eu legislo é outra coisa. Calma, Você que calma, não tá calma. entendendo. Eu não estou Você acha que criticando- o presidente é o rei, Arthur? Não. E o Renan falou isso na live de Calma, ontem. calma. Assiste a live do Renan. Posso- O Renan falou ontem calma, assim, querida. a gente tem que destruir os bolsonaristas, a gente tem que governar sozinho. deixa- É isso que vocês querem. calma, Vocês querem calma. um rei, Tamis, um salvador. Tamis, Isso aí é só Tamis, Jesus, calma, meu filho. calma, Aqui não calma, vai ter isso. calma. Vamos voltar no argumento. Você está me dizendo que o Jair Bolsonaro falar para o Eduardo Bolsonaro É uma coisa. é uma coisa. Ele não criar está... uma lei ou criar uma punição é outra. Ele não está legislando sobre isso. Isso não mostra um direcionamento do que ele quer? Porque se calma, Arthur, calma. Então tá, não. eu vou na sua. Porque o cara Então vou é na sua, família calma. dele, o cara é então, filho então dele. vamos cortar isso, vamos tirar isso do elemento. Já que ele falar pro filho dele não mostra direcionamento do que ele quer, vamos na ação que ele legislou. Ele legislou objetivamente contra uma lei que limitava o poder da corte. Então, Eu já você, expliquei. deixa eu te Na falar uma verdade, coisa. você não deixou eu explicar. Você Fala, tá ninguém sem veio saída. argumentar aqui, mas Você ele tá- não deixou eu explicar. Tami, você tá sem saída. Então deixa eu sair. Se a fala Fica é o quietinho que pra prova, falar. ele falou besteira. Se a ação é que prova, ele fez besteira. Você tá num beco sem saída. Esse Não tema é horrível pra você. Não tô, porque, de novo, eu já falei, qual era o contexto político Qual da que época? era? Explica. Quando ele veta esse negócio de decisão monocrática, se ele não tivesse vetado, O que aconteceu? daria prerrogativa pra invalidar liminares que já estavam acontecendo. Isso, cara, qualquer jurista, Não, calma, inclusive jurista calma, de calma, esquerda, calma, pausa, concorda pausa. com isso. Você tá completamente confusa. Aí o cara teve peito pra ir contra você o Congresso, contra o Congresso e o Senado. Pausa. Aí o Bolsonaro não é Você contra tá o ao sistema. contrário. Ah, pelo Não, amor. calma, Tamis, pra você limitar... Foi votado. Gostei do seu desenho. Obrigado.